porque você vai saber agora quais são os fatores de risco para você ter diabetes ou pré-diabético. Primeiro, teu parente aí, tu tem um parente que é diabético. Irmão, mãe, pai, você tem chance maior de poder ter diabetes, tá? Você passou dos 45 anos de idade. Então, se você passou dos 45 anos de idade, as pessoas com 40, apesar de que você pode desenvolver diabetes em qualquer etapa da sua vida, pessoas com mais de 45 anos têm um risco maior de desenvolver pré-diabetes e diabetes, tá? Mas isso daí pode acontecer em qualquer momento da sua vida. Se você tem um parente aí, seu pai, irmão, primo, tia, os parentes mais próximos, é claro, risco maior. Mas se você tem uma pessoa com diabetes na sua família, risco aumentado também, tá? Obesidade e excesso de peso. Sim, é fator de risco. Sedentarismo, que eu digo aqui sempre que a grande pandemia do mundo é sedentarismo. Fator de risco. Então, para que você tenha diabetes. É, outros fatores de risco que podem acontecer, e aí é importante você saber, por exemplo, se você teve durante a gravidez diabetes gestacional, sua glicose esteve alterada, aumentada na gravidez que você teve lá. Poxa, você tem um risco maior de ter diabetes, tá, ao longo da sua vida, se você teve diabetes gestacional, tá? Muitas pessoas, às vezes, iniciam diabetes ali, às vezes ficam com diabetes já ali, começam na gravidez e já mantêm o diabetes depois ali. Um fator, né, que também é um pouco desapercebido, passa ali um pouco desconhecido para muitas pessoas, é você ter síndrome de ovário policístico. Pacientes que têm síndrome de ovário policístico têm maior chance de desenvolver diabetes. Então, assim, existem alguns fatores, por isso que é muito importante nosso bate-papo aqui para falar sobre isso, para tentar alertar as pessoas de algumas situações que elas às vezes nem imaginam, mas que aumentam o risco, porque essa pessoa pode mudar o seu estilo de vida, pode fazer algumas alterações hoje que não vão levar elas a desenvolverem um diabetes mais tarde. E isso é muito importante porque o diabetes é muito ruim, tá? Como é que você faz o diagnóstico? É muito importante a gente falar sobre o diagnóstico. Eu gosto de falar do diagnóstico porque, por exemplo, eu gosto de falar de hemoglobina glicada, começando a falar de hemoglobina glicada. Por que que eu gosto de falar da questão da hemoglobina glicada? A hemoglobina glicada, ela é uma a hemoglobina que gruda ali, a hemoglobina que nos últimos 3 meses a glicose está grudadinha nela. Então você tem como pegar um exame, ir lá e fazer essa medida, tá? Se você vai, em média, a hemoglobina glicada, ela está abaixo de 5,7, ótimo, entendeu? Você não tem diabetes normal. Se você começa a fazer medidas, e essas medidas elas estão te colocando ali entre 5,7 e 6,4%, você pode estar dentro de um estado pré-diabético, tá? E se passa de 6,5, você é diabético. Então, a hemoglobina glicada, ela acaba sendo mais fidedigna, por exemplo, do que, pô, doutor Belisário, então a glicose de jejum não serve mais para fazer isso. Pode fazer o teste de glicose de jejum, não tem problema nenhum você fazer um teste de glicose de jejum, tá? Só que no teste de glicose de jejum, ele pode estar modificado ali por N motivos, pelo próprio jejum inadequado, por uma série de coisas, mas vá lá que na sua localidade só tem a glicemia de jejum, é o único exame que seu médico pede, que é o único exame que tem, não tem jeito, só tem lá. Se tiver menos que 100, tá ótimo, tá? Agora, por exemplo, se a glicose de jejum ela tiver entre 100 e 125, você pode já estar dentro de um estado pré-diabético. E aí, muito provavelmente, vai ser necessário você repetir, acompanhar e fazendo esse exame para poder ver. Se passou de 126, hoje, tudo isso são conceitos, pessoal, tá? O acompanhamento, os sinais e sintomas que você tiver, tudo isso vão ajudar também o médico a poder fazer esse diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente falar aqui. Mas se a gente tiver que falar dos exames mais simples, olha, tem outros testes, tem outros exames que você pode fazer ainda para avaliar isso. A insulina, dosar a insulina, tem uma série de outros exames. Nós estamos falando aqui dos exames mais básicos, mais comuns, que você pode ter acesso e que você realmente pode ajudar nesse diagnóstico aí do diabetes de forma mais simples e principalmente do pré-diabetes, para você começar a ficar alerta ali, começar a se cuidar ali de forma diferente.